Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 6º domingo da Páscoa, no ano B. E hoje, a liturgia da palavra que nos é proposta pela igreja vem trazer para nós o amor de Deus que foi derramado no mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. E partindo daquilo que é os textos bíblicos, nós poderemos ver de maneira muito concreta o quanto Deus nos ama na pessoa do seu Filho Jesus, a ponto de constituir a cada um de nós como seus amigos. Partamos do Evangelho de hoje, escrito por São João, no capítulo 15, a partir do versículo 9 ao 17. Eu vou lendo e já vou meditando com vocês. Convido você a passar alguns minutos comigo nesta reflexão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Disse Jesus a quem? Aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, o amor que o Senhor Jesus recebe do Pai, esse mesmo amor é o amor que Jesus dá aos seus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos era comparado, equiparado ao amor que o Pai tinha por ele mesmo. E Jesus diz aos discípulos algo que é bem interessante e é convidativo para nós. Permanecei no meu amor. Jesus diz: permanecei no meu amor. É necessário permanecer, é necessário ter uma constância no amor de Deus, porque do contrário, nós não iremos desfrutar desse amor. Veja como Jesus diz que alguém permanece e permanecerá no seu amor. A partir do versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, se nós queremos permanecer no amor de Jesus, meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus fez: permanecer nos mandamentos do Pai. Por isso nós devemos permanecer. É uma ascese diária, é um exercício diário de permanência. Aonde? Nos mandamentos do Senhor. Versículo 11. Diz Jesus ainda: eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então Jesus está dizendo todas essas coisas referente ao amor do Pai por ele, referente ao amor dele pelos seus discípulos e dando aos discípulos a fórmula de permanecer nesse amor. Para quê? Para que a nossa alegria seja plena, para que a alegria dos seus discípulos seja plena. Versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, meus amados irmãos, que é uma escada, né? É uma hierarquia de amor que vem de Deus. Então, o Pai, Deus Pai, que ama o Filho, Jesus Cristo, Deus Filho. Deus Filho ama os seus apóstolos e os seus apóstolos devem dar continuidade desse amor. Como? Amando uns aos outros como Jesus os amou. Perceba que é como um rio que jorra do trono do Pai, desce ao mundo por meio do Filho penetra nos seres humanos
de uma forma extraordinária por meio dos apóstolos. Dos apóstolos, esse amor ele é distribuído na comunidade. Nós vamos ver isso na primeira leitura de hoje. É distribuído na comunidade esse amor, e por meio desse amor o mundo todo é revestido, é alcançado pelo amor e a misericórdia de Deus. Versículo 13 do Evangelho de hoje, Jesus diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi o que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. E ele confirma: vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Quem eram os amigos de Jesus? Os apóstolos, os discípulos de Jesus. Eu e você, que fomos batizados na ordenança que o próprio Jesus estabeleceu, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos escrevi, ou melhor, vos ensinei, né? Porque Jesus não escreveu nada, né? Então, vós sois meus amigos. Mas Jesus diz: vocês serão meus amigos com uma condição. Qual condição? Se fizerdes o que eu vos mando. E o que é? Desculpa. E o que é que Jesus está ordenando aos seus apóstolos aqui? Aquilo que está um pouco antes, quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Versículo 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, para que alguém seja discípulo, para que alguém seja amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, isso só acontecerá como? Permanecendo nos seus mandamentos. E qual é os mandamentos de Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí ele diz: eu já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então, todos os ensinamentos de Jesus, todas as práticas de Jesus, seja ela por palavras ou por atos e ações mesmo, são revelações daquilo que ele ouviu do Pai. E ele diz: não fostes vós que me escolhestes. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus está dizendo para os apóstolos: não foi vocês que me escolheram. Não foi vocês que me escolheram. Existe uma expressão no meio protestante que diz assim: aceitai Jesus, né? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, para que sejais salvos. Mas não somos nós que acolhemos, não somos nós que escolhemos ou aceitamos Jesus. Desculpa mais uma vez. É Jesus mesmo que nos escolhe. Aí ele diz: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Então, meus amados irmãos, partindo daqui, partindo dessa primícia do amor de Jesus para com os seus apóstolos, para com os seus discípulos, para com cada um de nós, partindo disto aqui, e Jesus ordenando que cada um ame o outro como Jesus mesmo nos tinha amado e nos tem amado, nós podemos ver aquele grande encontro de São Pedro com Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião romano. Isso você pode ver na primeira leitura de hoje e com mais clareza se você tomar o capítulo 10 do Atos dos Apóstolos e ler tudo. Você vai ver que lá no início do capítulo 10 da primeira leitura de hoje, a palavra de Deus revela para nós, São Lucas escreve para nós, que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem caridoso, piedoso, um homem que praticava orações diariamente
e que também dava esmola constantemente junto com os seus familiares. E por esse motivo, o Senhor envia um anjo a Cornélio, e Cornélio, ao ver esse anjo, escuta a mensagem de Deus dizendo para Cornélio por meio do anjo: vai, manda alguém chamar Simão, cognominado Pedro, para que venha até a tua casa. E nessa mesma ocasião, nesse mesmo momento em que Cornélio estava orando e recebendo essa revelação divina, também do outro lado estava Pedro, também orando, também rezando, e ali o Senhor manda descer do céu em forma de uma visão para Pedro, um grande lençol branco, com todos os animais ali que exista, conhecido da época de São Pedro, e o Senhor mesmo diz a Pedro: mata e come. E Pedro diz: Senhor, tu sabes muito bem que na minha boca nunca entrou e nunca entrará nada impuro. E o Senhor repete pela segunda vez: mata e come. E o Senhor repete pela terceira vez, insistindo com Pedro: mata e come. E nesse momento acontece que alguns que foram enviados por Cornélio chegam até Simão Pedro. E chegando a Simão Pedro, conta esse relato que eu acabei de dizer para vocês, de todo o ocorrido, de como o anjo do Senhor visitou Cornélio e mandou que Cornélio enviasse eles até São Pedro. E fazendo isso, Pedro dá acolhimento, dá acolhida àqueles homens, dorme, passa a noite ali, hospedados, aqueles que foram enviados por Cornélio, e no dia seguinte Pedro vai até a casa de Cornélio, e aí começa a leitura de hoje. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés. Veja, caiu aos seus pés, ou seja, se ajoelhou aos seus pés e se prostrou, né? E aqui muitos protestantes já vieram me trazer essa leitura, esse texto, e principalmente esse versículo 25 de Atos dos Apóstolos, acompanhado do versículo 26, para dizer: olha, se o Papa fosse realmente o sucessor de Pedro, ele não deixaria que as pessoas se prostrassem, ficassem de joelho diante daquela cadeira dele e beijassem as suas mãos, porque veja o que Pedro fez aqui no versículo 26. Mas Pedro levantou quem? Cornélio, que havia se prostrado diante dele, dizendo: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Eu também sou apenas um homem. E os protestantes dizem assim: aí está, se o Papa fosse realmente sucessor de Pedro, não permitiria que as pessoas se prostrassem diante dele. E aqui, meus irmãos, daria outra reflexão, daria aqui outro vídeo para falar somente sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: veja, aqueles que se prostram diante do Papa, por exemplo, o Papa Francisco hoje, se prostram em sinal de reverência. Reverência. Não se prostram com o intuito que Cornélio se prostrou, para adorá-lo. Veja que quando a palavra de Deus diz aqui no versículo 25, quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se prostrou. Esse caiu aos seus pés e se prostrou, na Bíblia de Jerusalém, no versículo 25 da Bíblia de Jerusalém, diz assim: quando Pedro estava para entrar na casa de Cornélio, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando. Aqui, a Bíblia de Jerusalém deixa tudo muito mais claro. Adorando. Entendeu? Adorando. E quando alguém se prostra, se coloca de joelho diante do Papa, não é para adorá-lo. A pessoa que o faz sabe que não é adoração, sabe que não é idolatria. E o Papa, do outro lado, também sabe que aquela prostração diante dele não é idolatria. Por esse motivo, ele não tem essa atitude que Pedro teve de repreender aquele que se prostrou diante dele, ou de corrigi-lo, ou de exortá-lo e orientá-lo. Então, fecha parênteses. Então,
Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Não faz distinção entre as pessoas por quê? Porque o Senhor havia mandado, por meio de Pedro, né, por meio da visão que Pedro teve, deixar claro para a igreja que as pessoas que não faziam parte do judaísmo, as pessoas que eram gentílicas, as pessoas que eram pagãs, também tinham sido alvo do amor de Deus. Também tinham sido alvo do amor misericordioso de Deus, que foi trazido a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem até uma carta, né, para o ano da fé, que foi escrita pelo Papa Francisco, para o ano da misericórdia, que deixa de maneira muito clara lá que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Ou seja, Jesus é a face da misericórdia, né? Então, Pedro percebe que não é essa distinção de pessoa. Aí ele diz: pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação e a que pertença. Então não importa de onde você é, não importa se você é judeu, se você não é judeu, se você é de qualquer nação que você seja, não importa. Se você for alguém que siga o exemplo de Cornélio, se você for alguém que ore a Deus, que busque a Deus na oração, se você for alguém que tem coragem e capacidade, quando eu digo capacidade, eu digo no sentido de dizer assim, de colocar em prática os talentos que o próprio Deus te deu, fazendo realizar-se na vida das pessoas, por meio de ti, as obras de misericórdia que nosso Senhor pediu. Dá de comer a quem tem fome, vestir quem está nu, dá de beber a quem tem sede, visitar os enfermos, visitar os cativos, acolher o estrangeiro. Essas são obras de misericórdias corporais que Jesus estabeleceu, dizendo que por meio delas nós seremos justificados ou condenados, por meio delas ou pelas suas ausências, nós seremos justificados ou condenados. E aqui nós podemos ver que o amor de Deus foi derramado na comunidade. Pedro estava ainda falando quando o Espírito de Deus desceu, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Então veja que o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Não um espírito de timidez, mas um espírito de temor, de coragem. E esse Espírito Santo, meus amados irmãos, é o amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E esse amor que foi derramado na casa de Cornélio chama-se Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse amor que foi derramado mostra para Pedro que os fiéis de origem judaica, né? Ou melhor, os fiéis de origem pagã também receberam o dom do Espírito Santo. E alguns que tinham vindo com Pedro, versículo 45 da primeira leitura de hoje, alguns que tinham vindo com Pedro e que eram de origem judaica, que tinham vindo também com São Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Eles ficaram admirados. Eles não questionaram. Eles não censuraram a Deus. Eles ficaram apenas admirados, porque eles começaram a perceber que as distinções de pessoas que eles faziam, Deus não fazia. Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então, São Pedro, o apóstolo, tomando a palavra, falou: podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aqui eu abro mais um parênteses. Existem igrejas, ou seja, comunidades eclesiais de base, protestantes, que têm batizado seus fiéis apenas em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Achando que quando São Pedro diz aqui no versículo 46, ou melhor, 47, podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E aqui ele diz, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então algumas pessoas pensam que a fórmula do batismo está nesse versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Esta não é a fórmula do batismo. São Pedro está dizendo aqui, olha, batizai na autoridade de Cristo. Vocês que foram ordenados, ministros, diáconos, batizai-os observando o mandamento de Cristo. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ordenei. E para concluir, meus amados irmãos, Cornélio é o exemplo de que Deus não faz distinção de pessoas. Então você que me escuta, talvez você tenha pensado muitas e muitas vezes, eu não tenho jeito, eu não tenho dom para a vida religiosa, eu não tenho dom para a vida de igreja, porque, sei lá, eu sou a pessoa mais pecadora desse mundo. Não importa, Deus não faz distinção de pessoas. E isso o apóstolo João deixa para nós muito claro na segunda leitura de hoje, revelando que Deus é amor. São Pedro diz assim, caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aí ele diz, quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E é exatamente por esse motivo que Deus não faz distinção de pessoas. E São João continua, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou. Repetindo, nisto consiste o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, concluindo aqui, até também porque começou a chover, e quando começa a chover aqui, infelizmente o barulho é muito alto, mas concluindo aqui, que nós possamos compreender que o amor de Deus foi derramado no mundo por meio do Espírito Santo e também por meio do seu Filho Jesus. E não fomos nós que amamos a Deus por primeiro, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho. Por isso São João também escreveu no seu Evangelho, lá no capítulo 3, versículo 16, Deus amou de tal maneira o mundo que nos enviou o seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Que nós possamos fazer isso, brotar como frutos de misericórdia na nossa vida. Que nós possamos fazer o amor de Deus ser espalhado pelos corações dos homens, dando como testemunho um sinal de que nós, irmãos católicos, nos amamos e vivemos no amor de Deus e guardamos os seus mandamentos. Deus abençoe você. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo e compartilha aí com os teus irmãos essa reflexão de hoje. Um abraço a todos. Deus abençoe.